pesquisa e breve sobre o processo de constituição do que nós hoje conhecemos como Museu da Cidade. Essa é uma tarefa que me foi solicitada pela Adriana, assim que ela retornou para o museu, e, a bem da verdade, me dá a oportunidade de retomar uma pesquisa que eu desencadeei inicialmente no ano de 1996, quando eu ingressei no mestrado no Departamento de História da Unicamp. Eu apresentei um projeto chamado Os Descaminhos da Cultura, Política Cultural e Cidadania no município de Campinas. E naquele momento a minha preocupação era tentar entender um pouquinho como os museus da prefeitura, em especial, contribuíram para o processo de formação da identidade campineira, esse processo de constituição de uma memória histórica da cidade. Bom, por uma série de problemas profissionais, etc., eu fiz um estudo inicial, que foi de 1938 até 57, mas acabei não concluindo, e agora a Adriana me pede para retomar essa pesquisa e chegar até os dias atuais. Então, nesse momento, o que eu vou estar fazendo com vocês é apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa que nós sonhamos ou projetamos, eu prefiro falar que nós sonhamos, que até o fim do ano que vem resulte numa obra que dê conta de contar a história do Museu da Cidade, de formação do seu acervo, das mudanças discográficas que a instituição sofreu desde o seu momento de criação, que para mim é no ano de 1938, isso também já é uma polêmica que eu vou tentar esclarecer, ou mais ou menos falar da onde eu estou falando, tá? Então, o nosso sonho é esse. Vocês agora, nesse momento, vão ter assim, as respostas iniciais de alguns questionamentos que nós estamos nos fazendo. Bom, quando a gente fala em pensar um museu, a história de um museu, como ele começou, uma série de problemas logo de cara vem à tona. A primeira questão que eu me falei, olha, como é que eu vou tentar entender a história de um museu? Um museu começa pelo seu ato legal de criação, um museu começa pelo processo de constituição do seu acervo, porque muitas vezes as coleções se formam antes delas assumirem a forma museu. Pensar um museu é pensar, por exemplo, a forma como as pessoas estão expondo os objetos, etc. Então, é uma vasta gama de possibilidades de você pensar a história do museu. Nessa fala hoje, eu vou estar tentando trabalhar fundamentalmente com duas destas possibilidades. Uma delas é a que eu estou definindo, como vocês veem aí, como possibilidade institucional. Ou seja, tentar fazer uma breve análise dos atos e leis de criação do museu. Por quê? Porque nós temos que pensar o seguinte, o que uma lei objetivamente representa? Algumas vezes, uma lei ela vem a definir uma situação que já existe de fato. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, a criação do museu, no seu ato inicial, na realidade ela não vem a representar uma realidade que já existe de fato. Mas se nós pensarmos, por exemplo, a lei de 1958, que cria o Museu Histórico no município de Campinas, a bem da verdade, essa lei ela não inova, ela só regulamenta uma realidade que já estava posta. E muitas vezes temos que pensar também que as leis não representam nada, a não ser o objetivo, o sonho ou o desejo do órgão legislador, porque, como nós sabemos, o Brasil ficou conhecido como um país onde muitas leis vêm, mas elas não pegas, elas não são aplicáveis. Então, é preciso pensar dentro dessa questão. O que uma lei efetivamente significa? Uma segunda possibilidade que eu vou estar tentando caminhar em paralelo e que eu estou chamando de possibilidade prática é entender o processo de formação
das coleções e do acervo que vai resultar na criação do Museu da Cidade no ano de 1992. Tá? Se a gente for pensar a questão dos museus em Campinas, temos que nos ater ao seguinte detalhe: as primeiras preocupações com as coleções museológicas nem têm origem no poder público municipal. A primeira instituição que começa a se preocupar com aquilo que hoje nós consideramos coleções museológicas foi o Centro de Ciências, Letras e Artes, que recebe a doação do acervo Campos Salles, depois do Carlos Gomes, e que é uma instituição que, embora não seja vinculada ao poder público municipal, eu penso que a cidade deve ir muito a essa instituição, mas isso também não vai entrar no escopo dessa minha fala hoje. Bom, como tudo começou? A bem da verdade, a ideia de criar um museu na cidade de Campinas, ela se materializa numa primeira atitude legal, que é o ato número 106, que cria o Museu Municipal. Esse ato define o seguinte em seu artigo 1º: fica criado o Museu Municipal, que abrangerá todos os ramos da história natural e deve ser instalado em dependências apropriadas no Bosque dos Jequitibás, ficando dependente da Diretoria Municipal de Educação e Saúde Pública, criada pelo ato número 103. E aí eu chamo a atenção de vocês: Campinas, 19 de fevereiro de 1938, que é o ato, que é a data de publicação dessa lei. É preciso entender esse contexto histórico maior que circula o ano de 1938 em Campinas. O primeiro detalhe que nós temos que pensar é que Campinas era uma cidade que politicamente foi controlada pelo PRP, veio a Revolução de 30, que retirou o PRP do poder, e em 32 o PRP novamente se articula com o Partido Democrático, que também é uma expressão política do Estado de São Paulo, e vem e fazem a Revolução Constitucionalista. Como resposta, Campinas vai ser bombardeada, etc. Mas, ou seja, o que eu queria tentar chamar a atenção é que é o momento que se instala um processo de disputa política entre o poder público local e o poder público federal. 37 vem o golpe que cria um Estado novo e novamente vem à tona essa disputa de representação e de memória da cidade. Em 1937, por iniciativa do vereador Ernesto Pullman, ele, membro do PRP e professor do Colégio Culta Ciência, ou melhor, daquilo que hoje nós chamaríamos de Colégio Culta Ciência, que chamava Ginásio do Estado, e ele, como membro do PRP, propõe toda uma série de festividades para o ano de 1939, onde Campinas faria uma celebração dos seus 200 anos. A bem da verdade, o que está por trás dessa celebração é cultuar a figura do bandeirante, colocar o paulista em posição de destaque, como intrépido, como aquele que é o defensor da democracia, ou seja, é subliminarmente fazer um enfrentamento com o governo federal. Dentro desse processo de festividades se insere a criação do museu, que objetivamente vai ser aberto à população durante as festividades de 1939. E qual seria a alternativa? Veja bem, o João Alves dos Santos, logo depois que era prefeito, vai ser substituído pelo Euclides Guimarães, porque o Estado Novo, tanto os governadores de Estado quanto os prefeitos passam a ser de nomeação do presidente da República. Então, qual é a lógica? O presidente da República, ao se apropriar dessas posições, ele começa a redefinir a celebração, aquilo que vai ser festejado, aquilo que vai ser cultuado. Tudo bem? Como resultado desse ato, vai haver a contratação do senhor Max Wunsch. É um taxista, na realidade não, Wunsch, eu não consigo pronunciar o nome dele de acordo, tá? É um taxidermista e osteologista
que já havia trabalhado na constituição do Museu de História Natural do Horto Florestal de Rio Claro, tá? E era uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, para a época, capacitada e sensível para desenvolver esse tipo de trabalho. Um detalhe, né? Durante a Segunda Guerra, o prof. Max Munch, então, para compor a coleção do acervo, ele saía, caçava e coletava animais que depois ele taxidermizava e montava. Durante a Segunda Guerra Mundial, em função de sua nacionalidade, ele teve suas armas confiscadas e passou a confeccionar quadros com penas, ou seja, desses animais, dessas aves que ele abatia, que ele taxidermizava, ele guardou as penas, ele não podia mais caçar, então ele começa a confeccionar quadros a partir das penas, onde eles começam a reconstituir imagens pitorescas, não só da cidade de Campinas, mas do seu passado e tudo mais. Na década de 50 ele vai se aposentar e o Reinaldo Munch dá continuidade ao trabalho do pai. Você passa aqui em frente, por favor. Bom, aqui eu faço um pequeno porém, porque na realidade existe toda uma discussão extremamente complexa aí na área da teoria do conhecimento, filosofia do conhecimento, etc., do que seria o conceito de história natural. Usualmente, quando a gente pensa a ideia de história natural, a gente vai definir, né, como sendo a história da natureza, como sendo algo estático, etc. E já coloca a história natural no ramo das ciências da natureza. A bem da verdade, com essas três passagens, eu estou pegando uma contribuição do Adorno em uma conferência que ele fez em 1932 e que eu acho que é bastante sintomático para a gente entender um pouquinho dessa discussão da Escola de Frankfurt. Em síntese, o que eu queria chamar a atenção das pessoas é que nós pensamos no Museu de História Natural e estabelecemos um link direto com o Museu de História Natural que hoje existe no Bosque. Link esse que é legítimo e que não se nega. Mas não se pode pensar a história natural de forma separada da própria história do homem. Por quê? Porque elas andam em paralelo, em conjunto. Então, pela sua formação inicial, o Marx, ele pretendia direcionar isso talvez mais para os estudos da antropologia física e tudo mais. Porém, pela própria dinâmica que essa ideia do Museu Municipal assume, ele acaba também constituindo um processo de formação de coleções que remetem à área da história propriamente dita. Ou seja, não estão separados. A história natural e a história humana fazem parte do mesmo arcabouço. Bom, aqui então eu já estou trabalhando com a documentação do próprio acervo que a gente está. Então eu não sei se vocês observam, se está visível daí. Esse é um livro de tombamento, o mais antigo que nós temos no museu, ele data de 1967, e eu peguei justamente para a gente poder observar, por exemplo, se a gente observa aqui, olha, registro número 2, antigo 4, página 3, banquete, peça feita de madeira revestida de couro, usada para o transporte de pessoas, que era acompanhada por 2 animais no tempo da escravidão. Procedência, Fazenda das Pedras, doador Albino J. de Oliveira, em 14 de 10 de 1950. Ou seja, nós não temos uma lei de criação de um museu histórico propriamente dito, mas nós já temos a constituição de um acervo que depois viria a ser considerado histórico e que hoje está sob guarda do Museu da Cidade. Bom, um outro detalhe que eu acho que é bastante interessante, não sei se vocês também observaram o nome dos outros doadores, ou mesmo os objetos em questão, nós podemos observar que nessa página estão listados objetos que dizem respeito à escravidão e todos eles doados
por membros de famílias, vamos dizer assim, 400 de Campinas, né? Muito embora nós não tenhamos 400 anos. Ou seja, o que a gente observa aí é que esse processo de constituição do acervo, ele é produto da ação de uma parcela da cidade, mais especificamente as classes sociais que detêm um poder aquisitivo maior e que estão interessadas em construir uma determinada representação do passado. Bom, eu peguei um outro detalhe do livro, aí uma harpa que pertenceu a Carlos Gomes, a procedência na realidade está em branco, mas eu avalio que seja Belém do Pará, e doador, diretório do Partido Social Democrático, doado em 14/10/1950. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma observação que a harpa foi transferida para o Museu do CCLA. A bem da verdade, por que eu coloquei esse objeto? Primeiro, porque é um objeto que eu acho que tem um fetiche muito intenso, é um objeto que eu particularmente gosto dele. Mas também por dois outros motivos. Primeiro, na década de 40, embora não tenha se concretizado, não tenha desencadeado, houve todo um processo de negociação entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o Centro de Ciências e Artes, para que o centro se encarregasse das coleções que, naquele momento, eram entendidas como as coleções históricas. Objetivamente, porque na década de 40 isso não conseguiu avançar, porque foi um período de profunda conturbação política. Se nós olhássemos os quadros dos prefeitos, nós veríamos que eles tiveram mandatos absolutamente curtos e exíguos. Né? Teve a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, depois teve a cassação do PCB, ou seja, isso não avançou, mas já se percebe a preocupação com a formação de uma determinada memória, de uma determinada entidade, e novamente, o diretório local do Partido Social Democrático não era um diretório composto por pessoas procedentes das classes trabalhadoras. Finalmente chegamos à lei de criação do Museu Histórico da cidade de Campinas. Então, entre 1938 e 1958, do ponto de vista jurídico, nós não temos nenhum museu que se dedique exclusivamente à história. Eu peguei esse detalhe da lei, poderia ter pegado o outro e ainda dei destaque, porque eu acho que é extremamente interessante a redação do artigo 1. Fica criado o Museu Histórico de Campinas. Aí eu acho engraçado, é porque já existia um museu histórico, se não do ponto de vista legal, pelo menos do ponto de vista da coleção e de recuperar uma parcela da história da cidade, destinado a reunir e guardar documentos, livros, peças de diversos gêneros, como sejam móveis, estampas, fotografias e objetos que possam contribuir para o conhecimento e estudo das atividades sociais, religiosas, políticas, artísticas, históricas, econômicas, comerciais, industriais e agrícolas do município, biografia dos seus grandes filhos ou homens ilustres e prestimosos nela radicados, a fim de estimular a difusão dos seus conhecimentos e a educação cívica do povo, em tudo quanto se refere ao seu passado social e político. Novamente a gente vem, eu gostaria que eles tivessem definido o que seriam os grandes filhos ou homens ilustres e prestimosos, porque dependendo da conjuntura política e de quem exerce o poder naquele momento, isso tem uma oscilação muito grande, né? De qualquer forma, é aquilo que a gente observa, não se tem a preocupação com a constituição de uma coleção que dê conta da municipalidade na sua plenitude, mas sim a partir de alguns elementos centrais que estão considerados como necessários, como instrumentos de educação e inspiração para as virtudes cívicas. E aí é aquilo. Em um momento, quando Vargas esteve no poder, com certeza, esses homens memoráveis seriam uns. No momento que os PRPistas, ou depois os animalistas estiveram no poder, esses
homens seriam outros. Então é preciso tomar um certo cuidado com essa dinâmica. Bom, a lei de 58, gente, a bem da verdade, ela existe enquanto meme, ela não existe enquanto prática. Ou pelo menos não prática concreta. Por quê? Porque ela destinava uma dotação orçamentária ao aluguel de um prédio onde funcionaria um museu histórico. Esse aluguel não ocorreu, o museu continuou exatamente no mesmo local, operando exatamente da mesma maneira, ou seja, tem-se lei, mas não tem-se nenhuma mudança da realidade social dessa coleção. Bom, na década de 60, há uma pequena alteração. A bem da verdade, há um grande avanço do ponto de vista do processo de constituição do acervo, ao mesmo tempo que há uma diversificação. Em 1963, o professor Desidério Aitari, que é um engenheiro por formação, antropólogo e arqueólogo por adoração, o Pedro Paulo Funari, da Unicamp, o considera um dos primeiros arqueólogos do Brasil, numa época onde ele fala de uma arqueologia amadora. Por quê? Porque você tinha arqueólogos, pessoas que praticavam arqueologia, que se capacitaram para exercer arqueologia, mas que eles não tinham o referendo acadêmico para atuar nessa área. Tá? Bom, ele começa a trabalhar no Museu do Bosque, e ele, enquanto professor do curso de Ciências Sociais da cadeira de Antropologia no Tucano, ele realizava expedições com os alunos e ele coleta material que vai resultar na criação do Museu do Índio em 1967. A bem da verdade, se a gente fosse pensar hoje aquela estrutura arquitetônica que está lá, o Museu Histórico propriamente dito, pensando isso em termos de década de 70, porque também oscila, na década de 50, onde era o Museu de História Natural, foi restaurante, tem uma modificação, mas vamos pegar um raio-x de 70. O Casarão em China, que foi construído originalmente para ser casa do Max Munch, recebia a coleção que eles definiam como histórico, onde está o Aquário Municipal ali, funcionou o Museu Indígena, depois também dividiu espaço com o folclore, e o Museu de História Natural, onde ele está até hoje. Tá? Mas observem o seguinte, há uma coleção indígena, e muito coletada pelas ações do professor Desidério Aitari, que depois vai criar o Museu do Palmina e também o Museu de Montemor, só que do ponto de vista jurídico e institucional, não há nenhuma lei que crie esse museu. A gente sabe que esse museu existe, porque, por exemplo, todo o acervo indígena e arqueológico, ele não era registrado no livro de tombamento daquilo que eles consideravam ser um museu histórico. Bom, em 1969, aí sim uma lei que também podia ter mudado em muito a realidade, porque novamente se cria o Museu Histórico da cidade de Campinas. Não bastou criar em 58, vamos criar também em 59. E novamente a história que se quer preservar, a biografia dos seus grandes filhos, homens ilustres e prestimosos nele radicados. Então, se observa a redação do artigo, não tem muita diferença. Tem uma pequena diferença que eu vou falar agora, quem vai ficar brava comigo é a Adriana. A bem da verdade, por esta lei, o prédio onde hoje funciona o MIS, e que deve continuar a receber o MIS, não há nenhuma disputa territorialista nisso, mas nessa lei, o prédio do Palácio dos Azulejos, que havia funcionado até há pouco como sede da Prefeitura Municipal de Campinas, receberia o Museu Histórico do município de Campinas. Tá? É uma lei muito maior do que isso, que define conselhos, define local, define uma série de coisas, mas para uma fala, no período que eu me planejei aqui, eu gostaria só de chamar a atenção disso. Tá? Do ponto de vista prático e efetivo, novamente, você cria um museu que já existe, de fato, e não aplica a lei. Não se cria o conselho, não se põe o museu no Palácio dos Azulejos, foi mais uma lei que não pegou, vamos dizer assim. Próximo, por favor. Bom,
Aqui eu peguei um pouquinho da arquitetura do museu quando ele funcionava no GOSP. Até porque esse é um outro viés de análise que eu gostaria de estar trabalhando quando essa pesquisa for mais aprofundada, até o final do ano que vem, que é a questão da expografia. Por quê? É um museu absolutamente, vamos dizer assim, tradicionalista, está a videira ali de novo, embaixo da videira está o tronco, né? Sempre lembrando que aqui estão os chamados objetos históricos, né? E eles todos em mesas, em vitrines fechadas com vidros, é aquilo que eu colocaria como sendo um museu, fundamentalmente como uma catedral cívica, onde os objetos são os detentores do conhecimento e a gente entra lá para reverenciar esses objetos, como se os objetos por si só fossem capazes de nos educar. Então você tinha ali caneta que foi utilizada pelo Machado de Assis, não, nesse momento não mais, mas originalmente você tinha a harpa do Carlos Gomes, quer dizer, você teve uma série de objetos, tá? E aí o casarão. Bom, em 1977, uma nova alteração. É um momento onde os dados sobre a equipe técnica do museu, nós tivemos inicialmente o Max, depois do Reinaldo, depois do Desidério. Na década de 70 nós temos meio que um vazio a respeito dessa equipe técnica. Isso não significa que não tenham funcionários. Tinham funcionários, mas eles oscilaram, eles não permaneceram por um tempo maior. Tá? E teve um período, inclusive, que ficou o museu sob guarda única e exclusivamente de vigilantes que cuidavam do acervo e não tinha, vamos dizer assim, um técnico responsável presente. Tá? Mas, em 77, de qualquer forma, cria-se um Museu do Folclore. Isso eu estou falando também porque nós temos um nível de tombamento do Museu do Folclore. E aí é que eu acho que começam a surgir algumas coisas que são extremamente interessantes. Porque, por exemplo, a harpa do Carlos Gomes, enquanto instrumento musical que pertenceu ao Carlos Gomes, foi tombado no Museu Histórico. Nós recebemos, quando eu falo nós, é a instituição, não eu, o museu recebeu toda uma coleção de instrumentos musicais que pertenceram à banda do Boi. Foi uma banda de carnaval que funcionou entre 1905 e 1938 e que embalou o carnaval de muita gente em Campinas, aqui na Vila Industrial, etc. E aonde estavam esses objetos tombados e expostos? No Museu do Folclore. Ou seja, você estabelecia uma hierarquia, então, entre as coleções. Determinados objetos, como aquilo que pertenceu aos membros da elite, ou dos grandes homens, ou dos homens memoráveis, ou dos homens prestimosos, estão no Museu Histórico. Aquilo que pertenceu ao domínio do popular, né, ele ficava no Museu do Folclore. E aí eu chamo a atenção não só pela questão do tombamento, que seria um detalhe menor, mas pelas próprias condições que os prédios apresentavam. Ou seja, o prédio do chamado Museu Histórico, sempre lembrando que eu falei isso em fins de década de 70 e início de 80, ele tem melhores condições físicas e estruturais do que o prédio que recebia as outras duas coleções. Ou seja, era nítido a percepção de que as coleções históricas seriam mais valiosas do que as coleções que eles chamavam de indígenas, eu prefiro etnográficas ou folclóricas. Tudo bem? Em 1986 vai ocorrer em Campinas o encontro da Aspan. Era uma época que estava em profunda agitação, porque existia uma briga do pessoal para regulamentar a profissão de museólogos, etc. E teve um encontro da Associação Paulista de Museologia em Campinas. E o Célio tomou a palavra, apresentou um projeto onde ele fazia justamente, do meu ponto de vista, influenciado pela chamada Nova História, uma crítica contundente a essa disposição das coleções em Museu Histórico dos homens, das classes, vamos dizer assim, economicamente dominantes, folclore, os homens das classes economicamente dominadas, né? E o etnográfico dos homens racialmente exterminados, né? Porque restaram poucos.
E nesse projeto é que surge o conceito original que vai dar origem ao Museu da Cidade. A bem da verdade, nós temos que entender que esse conceito original do SER em 86 vai se transformar num projeto prático quando o SER vai assumir a Secretaria de Cultura, e aí ele monta uma equipe para transformar esse projeto conceitual em um projeto prático efetivo. E aí eu acho extremamente interessante a gente pensar o que é isso, né? Por exemplo, foi contratado para a implantação do museu uma equipe composta por 2 museólogos vindos de São Paulo, né? Pessoas que estão aí, são referências até hoje no campo da museologia. Eu vou me abster de citar os nomes aqui, 2 sociólogos, um agente cultural, 3 historiadores, 2 arquitetos, uma chefe de setor, e eu não coloquei aqui, viu, o Marcelo não está aí a brincar com ele, a equipe de escraviários. Ou seja, você tinha, para a implantação de um museu, uma equipe que tinha quase 20 pessoas. Então, uma realidade bastante diferenciada em relação da realidade hoje da equipe do museu. A escolha do prédio, eu acho que tem um significado simbólico muito grande. O prédio da Vidiruti é um prédio que foi construído, o prédio que hoje recebe o Museu da Cidade foi construído para ser sede da Fundação Vidiruti. O início das obras se deu em 1884, a conclusão das obras em 1886, e em 22 a Vidiruti se retira de Campinas, vendeu o prédio para uma função chamada Pedro Andersen, que em 1928 vendeu o prédio para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Aí o prédio continuou alguns anos ainda funcionando como fundição para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, mas logo depois virou um entreposto comercial. Bom, até que ficou desocupado e finalmente em 1987 chega. Campinas sofre uma grande reformulação do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de projeto na década de 30, que é resultado da chamada Comissão de Melhoramentos Urbanos, que elabora algo que ficou conhecido como Plano Prestes Maia, que em 1938 vai ser ratificado e que está em implantação até hoje. Então, quando a gente desce o José Paulino, por exemplo, a gente vê que o José Paulino, saindo daqui da van, tem momento que ela larga, tem momento que ela estreita, tem volta a largar, depois ela estreita de novo, e as pessoas não entendem por que isso acontece. Porque por esse plano estava previsto o alargamento da José Paulino. Então, quando se faz uma demolição, uma intervenção ali, a pessoa é obrigada a aumentar o recuo para resguardar o espaço necessário para o alargamento. Bom, mas não importa, também não é isso. O que nos interessa é, esse prédio era para ter sido derrubado. Assim como nós vemos que tem uma pista que vem da chamada Suleste, né, que vem do viaduto e passa, o prédio do Museu da Cidade era para ter sido derrubado para dar origem a uma segunda pista que iria para lá. Né, e se a gente observar, fica nítido que nós somos obrigados a curvar, pegar Andrade Neves, descer até Benjamin Constant, virar Benjamin Constant para pegar a segunda pista. Só que acontece o seguinte, a população se ressentia de uma série de demolições que ocorreram nas décadas de 40, 50 e 60, que eu acho assim que o ponto ápice foi o Teatro Municipal, todos eles, né, em decorrência da perspectiva dessa construção da Campinas moderna. Até porque quando se pensou a Campinas moderna na década de 30, não se pensou uma cidade onde o ser moderno era compartilhar a convivência do antigo com o novo. O ser moderno naquela época era simplesmente destrói o antigo e reconstruímos o novo. Então essas modificações de perspectiva ocorreram. Bom, ordem para a derrubada do prédio, operários avançando para o prédio, uma associação preservacionista chamada Febre Amarela promoveu um abraço simbólico ao prédio. Uma das lideranças dessa associação é o ex-prefeito Antônio da Costa Santos, né? E
início da confusão, para terminar tudo em paz, todo mundo foi convidado a tomar um cafezinho com o delegado de polícia no primeiro DP, também um prédio histórico de autoria do Ramos de Azevedo, de 1893. O prefeito, à época, recuou, desistiu da demolição, logo depois abriu o processo de tombamento no Pão de Pac, e aí o prédio foi tombado como patrimônio histórico cultural da cidade de Campinas. Dessa forma, a opção por esse prédio como sede para o museu, por mais que tecnicamente possa ser questionado pelo local onde ele se localiza, pela quantidade de fumigem que circula ali, ele tem um significado simbólico muito grande, porque é como se fosse um troféu do movimento que luta pela preservação dos suportes materiais da memória da cidade de Campinas. Chegamos finalmente, senhores, à lei de criação do Museu da Cidade. E aí eu nem coloquei todas, gente, porque a lei é o número 7.200, de 23 de outubro de 1992. Só que o museu já tinha sido inaugurado em abril, tá? Portanto, a lei de criação ela é a posteriori. E veja bem, já tinha sido formada uma equipe em 90 para pensar a instalação do museu. E aí eu até parei, porque se a gente for pegar todos, alterado pela lei 7.476, depois vai ser alterado de novo, depois vai ter uma série de leis que alteram porque eles não conseguiram redigir o artigo 1º. O fundamental do artigo 1º era o Museu Histórico da Cidade de Campinas, criado pela lei 3.751, de 29 de janeiro de 1969, esqueceram a lei de 58, viu gente? Passa a denominar-se Museu da Cidade. Até aí, perfeito. Sendo-lhe destinado o prédio cito à Avenida Andrade Neves, número 1. Qual o problema? Não existe prédio na Avenida Andrade Neves, número 1. Aí foi preciso refazer a lei, foi uma alteração que mudou de número 1 para número 33, que é o número oficial. Só que aí, quem redigiu a lei colocou o Museu da Cidade de Campinas. Ou seja, ficou errado de novo. Aí, de novo, teve que se alterar a lei para ficar Museu da Cidade com o endereço correto. Tá? Então, é um pouco disso. Acabou a última, porque ele está quebrado em 2 ardaços. Sabe, o outro, ficou pesado. Bom, gente, chegamos finalmente ao Museu da Cidade. Né? Fundamentalmente, o projeto Museu da Cidade, então, previa a reunião das coleções dos 3 museus, ou seja, Museu do Índio, Museu Folclore e Museu Histórico, em uma única coleção, onde não haveria mais hierarquia entre as coleções e nem diferenciação entre os objetos, ou seja, reconhecia-se formalmente pela primeira vez que homens prestimosos, homens simples, homens desaparecidos, mulheres, crianças, todos são agentes da história. Tá? Aí eu começo a trabalhar um pouco a perspectiva de quais foram as ações propostas para aquele espaço e como aquilo funcionou em seus anos iniciais. Então esse é um material de divulgação. Instalação no Museu da Cidade, Videoute Manufacturing Company Limitada. Ou seja, foi o primeiro tipo de intervenção artística dentro daquele prédio. Isso ainda antes da existência do museu. Tá? Quando se ocupou o prédio estava detonado, serviu, porque ele ficou desocupado, então serviu como abrigo para morador de rua, teve assassinato lá dentro, tinha uma história trágica. Né? Se formou uma equipe de artistas, né, tendo a curadoria do Heitor Takahashi, que é quem depois vai fazer a programação visual da primeira exposição efetiva do Museu da Cidade, que se chama O Homem, a Cidade e o Tempo. Né? E esses artistas adentraram o museu, e ainda antes de ter início as obras de restauro, de reforma, eles
montaram instalações, tá? Que, pelo que repercutiu na mídia, desculpe, até eu tive informações disso por intermédio de jornal, teve uma repercussão muito positiva, tá? Bom, aí se restaurou o prédio, sempre lembrando que o projeto de restauro não foi concluído, né? A parte do anexo, onde seria o anfiteatro, nunca chegou a ser concluída, tanto é que essa parte depois, em 97, salvo melhor lembrança, ela acabou por ter que ser demolida, porque ela representava um risco aos pedestres que frequentavam aquela região. E aqui eu peço desculpa a vocês, porque eu estou saindo do âmbito da história e passo a falar do âmbito da minha memória, porque isso já faz parte da minha experiência vivida e não mais daquilo que eu recuperei a partir de documentos. As ações iniciais do Museu da Cidade, elas previam uma inovação também no seu componente expográfico. Eu tentei, por aquelas imagens do antigo Museu do Bosque, mostrar como as coisas eram sacralizadas, isoladas das pessoas, colocadas numa posição diferenciada, mais à altura. Não. A perspectiva da criação do Museu da Cidade era propor, inclusive, uma interatividade maior entre as pessoas que visitavam o museu e as peças expostas, tá? Então, por exemplo, nós chegamos numa determinada exposição, porque a ocupação do prédio foi pensada de duas formas: a nave central com exposições de longa duração, cujo investimento seria maior, você teria um investimento, que eu falo, investimento financeiro maior em pesquisa, etc. E a área externa, o anexo, onde vocês estão vendo essas duas imagens, né? Elas seriam usadas para exposições menores, de curta duração e com investimento financeiro também menor, tá? Mas, de qualquer forma, se pretendia o quê? Uma interatividade, onde o visitante pudesse interagir com os objetos. Numa determinada exposição, nós chegamos a reparar um telefone de 1898 que fazia uma ligação para um telefone de 1945. E aí a meninada, os visitantes, se quisessem, eles pegavam o telefone e falavam, tá? Conseguiam se falar. Numa outra exposição, nós pegamos um prelo da tipografia Palmina, de 1928, e ao invés de fazer um folder, nós deixamos o prelo preparado, a pessoa ia lá e ela imprimia o seu folder e levava para casa contando a história da exposição. Bom, aqui são algumas anotações iniciais que eu acho que, de certa forma, foram muito importantes. É um pouco da tradição indígena. Embaixo nós temos uma foto que eu acho que é bastante interessante, que é a visita de uma escola municipal. Né? Aqui eles estão visitando a cisterna do museu. Isso é parte de um programa do museu, que eu acho que é um dos programas que tem muita importância, né? Que é um programa que se chama Caminhada Histórica, ou seja, o museu ele não pensa a história da cidade só dentro do museu, ele pensa a história da cidade pelas ruas da cidade, pelo patrimônio edificado da cidade, pela arquitetura da cidade, pelo programa arquitetônico da cidade, e assim por faz. Ou seja, é uma atividade do museu que faz com que o museu saia dos seus limites físicos e incorpore a cidade como uma área de exposição museológica. É um programa que foi muito interessante, criado em 1992 para a FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, e que o museu continua executando até hoje. Né? E ali nós temos novamente, a imagem não está boa, é complemento da imagem de cima, você tem a exposição dos artefatos indígenas e as crianças com pintura corporal, que a gente também tentava trabalhar um pouco disso. Por que os índios pintam o rosto, qual o significado simbólico disso, etc, etc. Bom, diagnóstico atual, já que nós estamos falando em trajetória, perspectiva, etc, a gente tem que ter um diagnóstico. Hoje, a bem da verdade, a equipe do museu está bastante reduzida, não é uma coisa de agora, é uma coisa que veio sendo reduzida ao longo desses 20 anos. Né? Nós somos um chefe de setor, um historiador, um agente cultural, um recepcionista,
Um administrativo, e o Marcelo não está aqui, não, o Marcelo está aqui, ó. Também não coloquei o escraviário de novo, tá? Hoje nós temos também um escraviário, na época nós tínhamos 6. O edifício sede tem problemas arquitetônicos de rede elétrica, hidráulica e de infiltração, e ele já está há 20 anos sem um restauro ou uma reforma. Quer dizer, isso levou a um processo, então, que colocou sob risco o acervo, tá? É um acervo, por exemplo, se a gente observar o acervo etnográfico, grande parte dele é composto por arte plumária, que é um material muito sensível à umidade, tá? Então, quer dizer, vivemos um processo aí meio que, vamos dizer assim, nós vivemos uma situação conflitiva, né? Nós somos palco de uma guerra, vamos dizer assim. E agora nós temos a perspectiva de melhoras com, né, a perspectiva, né? Primeiro, nós temos desencadeado novas ações, como essa associada ao patrimônio material, né? Nesse primeiro momento, nós estamos abrindo o espaço do museu, até retomando uma prática que foi usual nos anos 2006, 2007, né? Não me lembro. Tá? Mas então hoje nós abrimos o espaço dos museus para que os capoeiristas se apresentem, façam oficinas, bem como os violeiros, né? Isso é extremamente interessante porque cria uma dinâmica e atrai um público que usualmente não é o público do museu. Fizemos uma parceria com a Cefortep, que eu espero que dê resultado. A gente está oferecendo no Cefortep um curso chamado Introdução ao Tratamento do Documento Museal, ou Como Criar Centros de Memória nas Unidades Escolares. Na realidade, o que a gente pretende é levar as técnicas da museologia e da museografia, da arquivística, da biblioteconomia, para que professores usem essas técnicas dentro da escola e criem espaços, né, que nós chamamos de centros de memória, que possam vir a ser utilizados como instrumentos auxiliares de ensino e pesquisa pelos seus alunos e para os próprios professores. Fizemos uma parceria com o CNMU, que também acho que está dando um resultado muito importante no que se refere ao tratamento técnico do acervo, porque aqui nós não somos especialistas em conservação, em restauro. Eu sou historiador, o negócio é ler papel velho e ver o que está escrito, né? Está vindo um técnico, uma pessoa que tem um conhecimento maior na área de conservação e restauração e está qualificando a equipe para a gente estar mexendo nisso. Formamos uma comissão para avaliação e diagnóstico do acervo, até porque, por conta desse período que o museu ficou, que o prédio sofreu infestação de bomba, chuvas, etc., nós estamos avaliando qual o tipo de intervenção necessária para a recuperação, eventual restauro, ou, em última instância, por mais triste que seja, até o descarte da peça, se não houver possibilidade de recuperação, né? E no tempo presente, projeta-se a reforma do museu com a construção de reserva técnica adequada, após já ter conseguido formalizar o comodato do prédio. Porque qual foi um dos problemas que o museu enfrentou também? Em 2003, nós conseguimos, né, uma verba a fundo perdido do Ministério das Cidades para a recuperação dos centros históricos. Então, nós apresentamos um projeto de recuperação do telhado e rede elétrica, e o Ministério das Cidades comprou o projeto, gostou, aprovou, depositou o dinheiro numa conta convênio, né? Só que aí nós não conseguimos liberar esses recursos e fazer a reforma do telhado e da rede elétrica, por quê? Porque deu um problema no comodato do prédio do museu. O que é isso? Acho que eu não expliquei exatamente. O prédio do museu, a propriedade dele formal é atualmente da CPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços, que é uma empresa que foi criada para liquidar o patrimônio da antiga FEPASA. Tá? A bem da verdade, há uma negociação entre Prefeitura e CPOS para entregar o prédio para a Prefeitura em troca do débito de IPTU. Só que o que ocorre isso travou, porque como o prédio era da FEPASA, era um prédio público, ele era isento de IPTU, então ele nunca foi lançado um código cartográfico do município. Tá? Hoje, o que ocorre, isso é de uma empresa privada que vai me cuidar, então ele tem um débito de IPTU, mas como ele não existe no código cartográfico do município, olha, sabe-se que deve, mas não se sabe
quanto se deve. Aí gira um imbróglio político que só vai resolver a hora que o governador e o prefeito fizerem um acordo e falar, resolve-se assim, ponto, chega, né? Mas então é isso, hoje conseguiu a formalização do comodato, então quer dizer, nós temos o direito de uso efetivo do prédio, nós não somos sem tetos ocupando o prédio, né? Nós continuamos sem tetos, mas nós temos um documento que legaliza a nossa ocupação. Tá? E está se realizando a construção de um projeto com uma reserva técnica adequada, de acordo com a volumetria do acervo, com condições, né, de controle de temperatura, umidade, etc., para depois isso vir a ser licitado. E eu acho que o último grande feito, né, foi a criação da Associação dos Amigos do Museu da Cidade, porque esse tipo de enraizamento, se as pessoas efetivamente participarem da Associação de Amigos do Museu, se as pessoas começarem a cobrar o poder público, olha a situação do museu, porque a bem da verdade é isso, né? Os museus, em geral, eles são lembrados em momentos específicos, pontuais. Ninguém está lembrando todo dia do museu. No caso dos políticos, eles lembram dos museus quando alguém vai lá e fala, olha, precisa melhorar o museu, precisa cuidar do museu, precisa disso, né? Até porque eu também não os culpo, eu imagino a quantia de demandas que deve chegar para o prefeito municipal de Campinas, né? Desde uma escola, um posto de saúde, um equipamento cultural, uma quadra esportiva. Então, quer dizer, se o museu conseguir, por intermédio da Associação dos Amigos, se enraizar socialmente, conseguir fazer com que a população efetivamente reconheça a importância dele quanto espaço de recuperação da história, de preservação dos suportes materiais da memória da cidade, eu acho que é um grande avanço. Tá? Por último, algumas imagens aí para a gente fechar. O encontro dos violeiros, né, que a gente já se reportou, o encontro dos capoeiristas e a gente fazendo o tratamento das peças com o apoio da Unicamp, em especial, né, a Rosa. E aqui eu fiquei muito contente com esse resultado visual. Isso aqui são partes da liteira, essa aqui foi a parte que nós tratamos, essa aqui é a parte que nós ainda não havíamos tratado. Então você vê que até visualmente, apesar de todo o sofrimento que a peça, ao qual a peça foi submetida, né, quando você trata dela com um pouco de carinho, né, você consegue recuperar. Tá? Era o que eu tinha para o momento, não sei, para abrir para debate. E expõe muito bem, né? E fala dessa trajetória muito interessante. É sempre bom, apesar de eu estar lá dentro, estar retomando agora, rever através do olhar do Américo toda essa trajetória. Muito obrigada, Américo, muito bom. Agora, eu penso que a gente podia fazer dois movimentos. Ou a gente para um pouquinho, toma um café, retoma com a Marcela. Porque a Marcela, como eu falei, ela vai falar do patrimônio material, que é uma área que a gente está se aproximando, que a gente está querendo entender melhor. É o momento atual que o museu está se abrindo para essa nova área, né? Que ela vai estar colaborando com a gente hoje. E aí, ao final, a gente abre para debates. Ou vocês querem agora fazer algumas perguntas para o Américo, depois a gente sai. Um café primeiro para pegar? Café. Vamos fazer isso. Então a gente para um pouquinho, vai pro café, quando voltar a gente tem a Marcela e depois a gente tem então a abertura de perguntas pro Américo e para a Marcela. Aí a gente abre para os dois, que é o começo do museu e agora o museu se inovando. Obrigada, Américo. E espero. Meu nome é Américo, eu sou formado em História pela Universidade Estadual de Campinas, me graduei em 91 e consegui obter o título de mestre em 2012 em História e Filosofia da Educação. Trabalho também no Museu da Cidade,
desde 1992 e dou aula na ETEC Bento Quirino. Você acha que é produtiva essa dupla jornada sua? No meu caso em especial, eu acho que sim, porque como eu brinco com os meus alunos, dar aula para mim não é um trabalho, é um prazer, né? Agora, objetivamente, para os professores em geral, essa dupla jornada acaba sendo um tanto quanto prejudicial, tendo em vista que eles pegam uma carga horária muito maior, né? Eu tenho poucas aulas, então não me sobrecarrega tanto. Agora, se eu tivesse que correr entre duas escolas, com jornada completa nas duas escolas, com certeza a qualidade do trabalho é prejudicada. O papel do museu na sua carreira como historiador? Olha, do ponto de vista da sustentabilidade econômica, foi o responsável. Mas mais importante para mim foi a perspectiva e a possibilidade de estar integrando pesquisa com ensino, né? Porque o trabalho no museu, para um historiador, fundamentalmente é fazer pesquisa sobre os objetos, e no caso específico do Museu da Cidade, sobre a história da cidade de Campinas. E isso permite a que eu aproxime os meus alunos, quando eu dou uma aula de história, não só da história do Brasil, da história do Rio de Janeiro, mas também da história da cidade onde eles moram. Vou fazer outra pergunta. Qual a relação que você vê entre o museu e o sistema escolar de Campinas? Então, essa relação ela oscila muito ao longo do tempo, tá? Já houve momentos onde nós estivemos muito próximos da rede municipal e da rede estadual, das escolas em geral. Por quê? Porque nós tínhamos uma equipe maior, consequentemente tínhamos mais serviços a oferecer a esse grupo, né? No presente momento, em função da equipe reduzida, nós até tentamos, mas não conseguimos, né, de forma satisfatória, nos aproximar das escolas. Você acha que é necessário isso? Sem sombra de dúvida, é necessário não só ampliar, como aprofundar, porque cultura e educação, na realidade, elas têm uma interface muito grande. Se do ponto de vista gerencial, administrativo, estamos em secretarias distintas, na nossa prática cotidiana, eu não consigo observar muita diferença entre o ato de educar e o ato de disseminar cultura. Então você acha que é produtivo a parceria entre a Secretaria de Educação e o museu? Com certeza, extremamente produtiva para ambas as partes. Para o museu, enquanto forma de ampliar o seu público, e para a educação, enquanto forma de qualificar ainda mais as suas ações. Muito obrigado. Coisas poderia estar fazendo, mas mesmo sabendo, continuo escrevendo. Pra tudo existe um tempo, tudo o tempo é quem diz. Todos correm contra o tempo por um momento feliz. Felicidade na vida onde o tempo oferece a gangorra cotidiana onde você sobe ou desce. Está no momento certo, agradando ambas as partes. Administra o tempo, é uma obra de arte. Malabarista das horas, trapezista dos minutos, acrobata dos segundos, dos sentimentos profundos. Correndo doido de contra o tempo e a prova dos meus passos. O mar traz o vento, leva uma lavada nas águas de março. Sonhar toma tempo, o tempo é dinheiro, mas não puxa sonhar. O bom tempo é estar no tempo, com tempo pra imaginar. Em sua imaginação vem o efeito borboleta. Voltar no tempo é vontade, mas falta a receita de viver intensamente, aproveitar cada momento, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Bom tempo é estar no tempo, com tempo pra imaginar.